Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Desde já agradeço a todo mundo. Aqueles que não pôde, que não teve oportunidade, me perdoe, porque a hora já é corrida, não pode dar tempo de ser ordem de essência, né? E agora se encontra a palavra com o pastor oficial aqui, o presidente, pastor Cláudio, e é o mantimento da palavra para nós, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abrimos nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel. Nós vamos estar falando nesta noite. Estamos na segunda semana, é isso? Segunda semana do jejum e das orações. Segunda semana, falamos a semana passada sobre o corpo. Vamos falar hoje sobre a alma. Corpo, alma e espírito. Hoje nós vamos falar sobre a alma. Capítulo 10 de Daniel. Todos acharam? Amém. Amém? Uma leitura aqui do versículo 7 até o 10. Capítulo 10 de Daniel, do versículo 7 ao 10. Que diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Trans, aleluia, mudou-se em mim a minha moçura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos. Querido Deus, amado e eterno és tu, Deus. Pois graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Sou muitíssimo grato a ti, ó Deus, pela oportunidade de poder estar aqui e falar desta palavra que é santa, linda e poderosa. E desde já te transfiro honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder e toda exaltação, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Falamos a semana passada sobre o efeito que causa ao nosso corpo quando nós jejuamos. Sustento, saúde, bem-estar, força e vigor, resistência, proteção, livramento, e Deus nos guarda. Falamos sobre cada ponto desse na semana passada, e na verdade não tem nenhuma dúvida
de que Daniel, quando ele tomou essa decisão na vida dele, ele tinha motivos de sobra para fazer o que ele fez. Às vezes nós nos preocupamos com muita coisa, menos em nos preparar não só para o nosso corpo, não só para a nossa alma, mas também para o nosso espírito, querido. A Bíblia vai dizer que Daniel estava em um jejum de 21 dias, e durante esse período de 21 dias, muitas coisas aconteceram a ele. E uma das coisas que aconteceu a Daniel, dentro desse texto que acabei de ler, ele deixa muito claro que na visão que ele teve, durante esta visão, ele caiu. Algo muito forte estava acontecendo com Daniel. Daniel já estava, na verdade, bem desfalecido com aquela situação de dias de jejum. Mas alguém o tocou e o levantou, porque queria que ele ainda tivesse força para prosseguir, que ele ainda tivesse como dar seguimento àquilo que ele tinha determinado diante de Deus. Queridos, às vezes começamos algo e não terminamos porque acreditamos que não temos força para conseguir atingir tamanho objetivo. Só que quando a gente começa algo diante de Deus e leva a sério, Deus, Ele vai com certeza dar graça para que a gente possa suportar. Não importa como seja, mas o que importa é que aquilo que a gente comece diante de Deus, a gente termine, a gente possa levar a sério. Porque esses 21 dias de Daniel levou Daniel a ter muitas experiências. E a gente vê que hoje em dia é muito diferente. Quantos crentes hoje que não sabem o que é ter uma experiência com Deus? Quantos crentes que hoje só conhecem Jesus de longe? Nunca esteve próximo de Jesus, nunca sentiu a presença de Jesus, a glória dele nunca sentiu, nunca teve uma intimidade, nunca teve uma revelação, nunca teve algo forte diante de Deus, porque não tem a sua vida ajustada para aquilo que Deus quer. Porque quando Jesus disse assim para Mateus, no 9:9 de Mateus, ele disse: Mateus, vem, segue-me. A Bíblia diz, querido, que Mateus deixou tudo e o seguiu. E tem muita gente, querido, por incrível que pareça, dentro das igrejas, que seguem Jesus de longe. O que eu tenho já é bom, já está bom, não preciso de mais nada. Para que mais? Se o que eu tenho já é o suficiente. Querido, a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate abre-se-vos-á. Eu particularmente quero sempre buscar, quero sempre pedir, quero sempre estar mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus eu estiver, o que é que vai acontecer? Quanto mais perto dele eu estiver, vai evitar que eu peque, vai evitar que eu fale, vai evitar que eu dê mancadas diante do Senhor. Por isso que é necessário que a minha vida esteja preparada, consagrada. E Daniel era um homem, querido, que dentro desse espaço que ele viveu do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente vê palavras do próprio Deus, como no versículo 11, quando ele disse: e me disse Daniel, homem muito amado. Olha, Daniel não era um homem qualquer, não, querido. São poucos homens de Deus, pouquíssimos homens de Deus. Eu não digo nem pouco, eu digo pouquíssimos homens de Deus, que Deus tem prazer de abrir a boca e dizer: tu és meu amado, tu és especial, tu és uma pessoa diferenciada. E Deus abre a sua boca e diz: Daniel, homem muito desejado, olha só, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que, olha só, eis que te sou
está Daniel e mais algumas pessoas. As demais ouvem, mas não viram. As demais ouviram quando o anjo falou com Daniel, mas não viram o que Daniel viu. Queridos, como tem gente ainda hoje que só ouve e não vê, não vê o que Deus tem para mostrar. Quantas pessoas que ainda permanecem ouvindo, mas não conseguem ver a profundidade do que Deus tem para se revelar. A Bíblia diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar. E tem muita gente, queridos, que não é diferente, ainda conhece Deus só no ouvir, nunca teve uma intimidade com Deus, nunca teve uma aproximação com Deus, nunca viu Deus fazer algo sobrenatural. Eu me lembro que um certo dia, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, não foi para brincar de ser crente, como algumas pessoas brincam. Quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, foi para levar a sério. Porque quando eu descobri quem era Jesus, enquanto eu não sabia quem Ele era, estava tudo bem. Só que eu precisava saber quem era Jesus. E a gente, para saber quem é Jesus, é necessário que a gente desça, se humilhe e comece a ter intimidade com Ele. Porque não se pode dizer o sabor. Por exemplo, não se deve partir uma laranja e dizer se ela é doce, se antes você não provar dela. Não se tem como dizer a cor de uma gema se não quebrar, mas é amarela, mas é clara ou é escura? Porque eu bato ovos em casa e uma gema é clara, outra escura é amarela, mas a tonalidade sempre dá para mais forte ou para menos forte. Jesus não se tem como conhecer Ele se não tiver intimidade com Ele. E é necessário esse tipo de intimidade, porque foi isso que Daniel procurou fazer, buscar intimidade com Ele. Porque, queridos, quem perde somos nós, quando não procuramos a intimidade com Deus. Somos nós que perdemos. Perdemos muitos milagres e muitas vezes dizemos: por que Deus faz milagre na vida de fulano, de Beltrano e na minha não? O que é que está faltando? Está faltando é a gente conhecer Jesus a fundo, não de ouvir falar, mas do que Ele pode fazer. Você já percebeu que tem pessoas que você diz assim: Deus é bom, ou você crê que Deus pode te curar? Eu creio. Quem é que vai dizer que não crê? Mas lá no fundo do coração não tem fé suficiente para crer. Quer ver? Quando a situação chega ao extremo, e quando eu falo extremo, é extremo, alguém diz assim: talvez, quem sabe, porque a extremidade mexeu com a estrutura. Quando se tem intimidade, querido, como este homem tinha com Deus, se você for analisar o capítulo 6 de Daniel, versículo 23, você vai ver que o que salvou Daniel da cova dos leões foi nada mais, nada menos do que a sua fé. Somente fé. Não teve nada demais, só a fé. E a fé é a base. Porque a fé é o firme e fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E Daniel não procurava ter uma vida só de fé diante de Deus, mas uma vida de intimidade. Por isso ele optou pelo um jejum de 21 dias. Se você for analisar, no capítulo 1 ele já começa agindo em favor daquilo que ele queria para a vida
No capítulo 1, o rei diz que todos vão ter que comer do manjar. Ele disse: não, manda para mim só legumes. E ele propôs no coração não comer. O que é que Deus fez? Derramou graça na vida de Daniel, porque ele colocou no seu coração não se contaminar com aquilo. Tem muita coisa, queridos, que a gente deveria colocar no nosso coração para não fazer, Aleluia. mas fazemos. A gente poderia colocar no nosso coração, mas não colocamos, porque não temos fé o suficiente que Deus vai ajudar. Porque se a gente tivesse, a gente faria de forma bem diferenciada. Vamos analisar o detalhe. No versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse teu coração a compreender, olha só, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. De quê? Das tuas palavras. Quando, olha só como as palavras se encaixam. Quando aplicasse o teu coração, quando colocasse o teu coração naquilo que tu acreditasse que eu podia fazer. Quando ele acreditou, ele colocou o coração dele naquilo. Ele disse: eu vou fazer isso porque eu creio nisso. A Bíblia vai dizer para transparecer de uma forma tão extraordinária que diz: no dia em que colocasse o teu coração e no dia que tu começou a falar, a resposta já tinha sido dada ordem. A ordem já tinha Glória a chegado. Deus. Aleluia. Na hora que ele aplicou o coração dele, aplicou ao que? A se humilhar. Humilhação é uma forma de reconhecimento, querido. A Bíblia diz que nada vem sobre nós se do alto não for dado uma ordem. Seja na área física, espiritual, financeira ou sentimental. Se o céu não der a ordem, nós padecemos. Nós padecemos. Mas se a ordem foi dada, ou se a ordem vier ser dada sobre a nossa vida, a nossa história muda completamente. Vamos para a primeira da alma. Superação. Daniel 1. Versículo 19, vamos ver o que é que diz a Bíblia. Daniel, capítulo 1, e o versículo 19. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. 1,19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outro tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Superação, querido. Superação. O rei olhou e disse: não tem ninguém como este homem. Observe que os ímpios, que o rei era um ímpio. Observe que ele coloca os olhos em Daniel e vê que havia algo diferente na vida de Daniel. Aquele homem, na posição que ele estava, com o rei, ele viu o que muitas vezes algumas pessoas precisam ver em nós. Esse homem viu, e ele abre sua boca e diz: e o rei falou com eles, entre todos que estavam ali, não foi
Mas esse daqui é diferente. Superação, querido. Sabe por quê, queridos? Porque viram em Daniel que Daniel era um homem diferenciado. E uma pessoa diferenciada, querido, faz toda a diferença aonde chega, aonde passa. Uma pessoa que é diferenciada, que verdadeiramente tem a sua vida voltada para Cristo. A Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 3 de Amós, uma pergunta é feita: andarão dois juntos se um não tiver de acordo? Queridos, não é Deus que tem que estar de acordo comigo, não. Sou eu quem tem que estar de acordo com Deus. Aleluia, glória a Deus. Sou eu quem preciso estar de acordo com Deus. Não é Deus comigo, não. Primeiro, Deus não precisa de mim. Sou eu quem preciso dele. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Sem ele não tem como fazer nada, querido. Somos dependentes dele. Ele ainda diz assim, ó: se quiser, se. Ele ainda bota, olha, se quiser, quer dizer, é algo condicional. Se eu quiser, primeiro ele diz: comereis o melhor dessa terra. Se eu quiser, o que eu tenho que fazer? Deixar tudo e seguir. Deixar tudo e seguir. Como é que Deus pode ser prioridade na minha vida? Me diga, vamos ser sinceros. Como é que Deus pode ser prioridade na minha vida se a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto é pegar o celular para ver o WhatsApp? Me diz aí. Ah, mas eu tenho que ver algo do meu filho, amigo, pode ser de quem for. De quem for. Quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus, está ficando em segundo plano. Quando se levantar, antes de pegar o celular para ver seja lá o que for, dobra o seu joelho e agradeça a Deus pelo dia que você vai começar. Para se levantar, a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram. Que é isso? Onde que Deus está? Deus ele tem que ser priorizado, querido. Estão levando Deus na brincadeira e é muito sério. A Bíblia vai dizer que lá em 2 Crônicas 7,14, se lá vem outra condição. Interessante que Deus nunca diz vai, faz. Se eu quiser, Deus sabe aí. Quem precisa na verdade de mim é você. Então se você quiser se humilhar, orar, buscar a minha paz, se converter nesses maus caminhos que tu andas, aí sim eu vou me levantar. Olha o que Deus está dizendo: eu estou sentado, mas se você começar a fazer a minha vontade, eu vou me levantar ao seu favor. Se você começar a ter agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Pode ver que toda vez que você começar a buscar a Deus, levar Deus a sério, o inferno se levanta, começa a ficar de pé. Mas será que Deus, eu estou levando ele a sério? Ou estou preocupado como Marta? Marta tinha uma preocupação na casa. Eu tinha uma irmã, não tem, que ela não morreu ainda. Mas ela lambia a casa mais do que tudo no mundo. Ela se acordava de manhã, começava a lamber a casa de manhã e terminava de noite. Quando eu digo lamber, meu irmão, ela passava o pano todo, 2, 3 vezes por dia. Passava móvel na casa praticamente todos os dias. Era um agarrado com a casa terrível. Aí Deus disse: já que tu cuida muito da casa e não cuida muito da minha palavra, eu vou deixar tu sem casa. Aí foi morar de aluguel. O senhor tem uma casa própria, morar de aluguel, não é brincadeira não, viu? Aí ela foi entender. Entendeu o que? Entender que muitas vezes eu preciso entender, você precisa entender quando algo começa a acontecer, sabe? Quando coisas começam a acontecer, para despertar a gente tem que começar a perceber o porquê está acontecendo. O que é que Deus está querendo falar?
fazer na minha vida? Eu tenho que começar a ter essa visão, querido. Porque se eu não tiver essa visão, Deus vai continuar apertando o cinto até que eu acorde. Porque Ele não quer que eu afunda. Ele quer que eu acorde para ver o que Ele tem para fazer através da minha vida. A minha irmã, a minha outra irmã adoeceu, foi para o médico começou a fazer uma bateria de exame para aqui, exame para lá, para aqui ou para lá. E eu disse assim para ela: olha, tu acha que isso está acontecendo por quê? Nada, talvez por causa de um remédio, uma coisa que eu tomei, não tenho certeza. Se você fosse uma ímpia, talvez até eu acreditasse. Mas você, como serva de Deus, você não sabe o que é ter uma intimidade com Deus. Deus está querendo te acordar. Deus está chamando a sua atenção. Porque se Deus quiser te matar, Ele já tinha matado com um sopro. Se Deus ainda não permitiu isso, Ele está dando uma volta com você em lugares que você ainda não passou. Está vivendo situações que você nunca viveu, porque Ele está querendo falar com você. Ele está querendo acordar você. Ele está querendo que você desperte desse sono que você tem e só vive para a sua casa. Tem muito crente, queridos, vivendo ainda uma situação dessa. Não sabe o que é buscar a Deus, não sabe o que é o jejum, não sabe o que é oração, não sabe o que é ter uma vida de intimidade. A situação cada dia mais está apertando. Porque Deus não vai folgar no círculo, não, querido. Deus me deu, eu estava estudando hoje aqui, para me dar uma mensagem sobre sinfonia. Esperando só Ele dar o sinal para pregar ela. Esse. Leia só Sinfonia capítulo 1. A mensagem está em cima do capítulo 1 e o capítulo 2. Daniel levava Deus a sério. É poucos que querem levar Deus a sério. Poucas pessoas que não têm mais tempo para Deus. E se você, querido, não começar a ter tempo para Deus, Deus vai começar a acordar você. Deus vai começar a viver situações extremas. Deus vai começar a viver situações que você não queria viver, mas está vivendo. Por que está vivendo? Porque existe um propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Daniel, querido, olha, vê aí, capítulo 1, versículo 20, versículo 20, vai estar a segunda palavra para a alma. A primeira é superação, a segunda é sabedoria. Versículo 20, olha só o que diz a Bíblia. Versículo 20: e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou, leia aí, restante, os achou o quê? Quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrônomos que havia em todo o seu reino. Isso aqui é Deus está mostrando, querido. Deus está mostrando para mim e para você que quanto mais se aproximar dele, mais ele vai ser grande na nossa vida, mais ele vai ter prazer de nos abençoar, mais ele vai ter prazer de nos dar conhecimento, sabedoria, inteligência. E a gente vê aqui a sabedoria que Deus dava a Daniel, era algo de tão extraordinário que o rei chegou a ver que ele era mais sábio, mais inteligente. Olha, 10 vezes mais do que todos que estavam ali. É Aleluia. brincadeira, hein? Imagina aí. Daniel era o cara. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel tinha prazer. Daniel sabia o que ele precisava. Eu tenho que saber do que eu preciso. Eu preciso saber daquilo que eu quero que Deus faça na minha vida. Eu preciso, querido, porque se eu tenho tempo para isso, para aquilo outro, e não procuro ter um tempo reservado para o meu Deus, eu estou perdendo tempo dentro da igreja. Estou perdendo tempo. Tenho tempo para dormir,
tenho tempo para sair, para ver televisão, música e outras coisas. Tem crente, por exemplo, que só lê a Bíblia na hora de não vir para a igreja, que fala do versículo quando abre a Bíblia, né? Quando não abre, fica só ouvindo. Não sabe o que é fazer uma leitura devocional. Não sabe o que é uma leitura devocional, de pegar um capítulo e ler 4, 5 versículos ou até um capítulo. Não sabe o que é isso. E se torna uma presa fácil para o inimigo. Sabe por quê? Porque absorve tudo que se fala é Deus, tudo que se fala é Deus. E por onde eu tenho passeado aí por fora, tenho visto muita coisa, menos Deus. Menos Deus. Por isso, quando alguém me chama para pregar em outro lugar, chama uma vez só, da segunda já não chama mais. Porque a verdade, querido, é essa aqui, ó. Jesus disse: conhecereis a verdade tem que ser pregada. Doe quem não gosta, quem não gostar, ela tem que ser pregada. A verdade, ela tem que ser lida, ela tem que ser transmitida. A verdade tem que ir no profundo, querido. Uma igreja que não prega a verdade está pior do que fezes de animais, porque só faz feder. E a Bíblia, querido, ela tem que ser pregada, querido. Eu tenho que saber o que é bom para mim, eu tenho que saber o que é ruim para mim, eu tenho que saber como eu devo andar na presença do meu Deus, eu tenho que saber, querido. A 10ª, inteligência. Palavras agora para a alma. A 10ª, inteligência. Capítulo 1 de Daniel, versículo 17. Diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência, e em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda, não foi em algumas, aí ó, toda visão e sonho. Camarada, Deus fez questão, querido, de destacar quem ele de fato era na presença de Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui, olha, 10 vezes mais inteligência do que todos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens que estavam com Daniel, mas Daniel é diferente. Com Daniel eu faço diferente. Por quê, queridos? Porque Daniel tinha uma intimidade mais forte com Deus. Daniel tinha uma aproximação maior com Deus. Isso me faz despertar, buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Ele. Sem contar, querido, sem contar que Daniel passou por 3 reinados. 3, todos os 3 reinados. Nenhum deles acabou com a vida de Daniel. Todos os 3 reinados de pessoas ímpias. Porque alguém pode até dizer: não, olha, como é que Daniel não caiu? Trabalhando na Babilônia ele se destacou. Como diz aí no mundo do cão, Daniel se destaca. Ele não se contamina, ele se destaca. Diante de situações que a gente pode estar, a gente pode até estar diante de uma situação, de uma empresa que a gente trabalha, o dono pode ser o maior cara de você do mundo, mas você lá dentro vai ter que fazer a diferença. Lá dentro você vai ter que ser luz, lá dentro você vai ter que brilhar, vai ter que incomodar o inferno, vai ter que saber que você que está lá dentro é diferente de todos. Porque foi isso que Daniel fez: não vou me contaminar. Quem quiser comer do manjar, comer, eu não vou comer.
11, excelência, capítulo 6, versículo 3 de Daniel. 6:3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses princípios e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Rapaz, olha que coisa tremenda. Imagina como é que estava a alma de Daniel. Não foi fácil para Daniel. Nem pense que vai ser fácil, porque nunca vai ser, nem para mim, nem para você. Até porque Jesus deixou claro quando ele disse: no mundo tereis aflições. As aflições vai vir. Agora, se você tiver de bom ânimo, você vence. Aí você faz assim: por que, pastor? Porque Jesus já venceu. Quem venceu já tem o controle de tudo, sobre a minha e a tua vida. Tudo que Ele quer que eu e você procure fazer mais. A excelência. Olha, o mesmo Daniel, o mesmo, começa agora a se destacar agora. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E foi isso que aconteceu, querido. Ele foi constituído abaixo do rei. Ele é quem falava, ele quem determinava, ele quem dizia como tinha que ser feito. Abaixo do rei, todo mundo agora tinha que baixar a cabeça. Até os filhos do cão, lá dos capeta lá, que fazia bruxaria para que o rei descobrisse, e nunca descobria nada. Até eles tinham que se prostrar agora. Sabe por quê, querido? Porque Daniel aprendeu a fazer a parte dele. E quando a gente aprende a fazer a nossa parte, Deus diz: deixa que eu estou no comando e no controle de tudo. 12, capacitação. Daniel foi capacitado. Capítulo 2, versículo 34 e o 35. 2, 34 e 35 diz assim: e estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro e o barro, o cobre e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Olha só, olha que coisa tremenda. A pedra é o reino de Deus nos últimos dias, querido. O reino de Deus nos últimos dias. Tem coisa que às vezes eu fico pensando. Você faz assim, pastor, uma situação como aquela que aconteceu agora há pouco, como é que Deus não evita algo dessa proporção? Deus tem o poder de evitar e não evita. Deus não evita certas coisas, querido, porque às vezes tem muita gente precisando aprender muita coisa. A idolatria, querido, tem sido muito grande. Aquela era uma das cidades onde as pessoas mais se soberbecem. As pessoas se acham que é alguma coisa, e Deus mostra que ninguém é nada, ninguém tem nada. Deus tem permitido situações, querido, não que Ele não quisesse evitar. Porque muitas vezes Deus leva servos deles e servas para pregar num determinado lugar e são chutados de lá. São obrigados a sair de certo lugar, e muitas vezes você vai pregar para as pessoas não querem dar importância. Trazem críticas. E com Deus não tem brincadeira. Com Deus as coisas é sério. Aí Deus podia evitar, podia sim. Podia, porque Deus
lá 50 e isso é ruim 10. Deus disse: se tiver 10, por amor a ti, Abraão. Por amor a você. Ele deixou muito claro: por amor a você, Abraão, eu não destruirei a cidade. Se tiver 10, mas não queria. Por aí você tira. Por amor a uma pessoa só, uma. Deus pode mudar qualquer situação. Mas às vezes Deus olha de cima e não vê ninguém que verdadeiramente o busque em espírito e em verdade. Eficácia. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 e o versículo 12. A gente vê aqui a eficácia para a alma. São bênçãos para a nossa vida, querido. Superação, sabedoria, inteligência, excelência, capacitação e agora eficácia. Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas. Você percebeu que o texto está sendo muito claro quando diz: quando? Porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus está dizendo assim, ó: Daniel, eu vim porque tu não és uma pessoa qualquer, tu és uma pessoa que tem uma vida delicada, tu és uma pessoa que tem cuidado de orar 3 vezes ao dia, lá no 6:10, 3 vezes ao dia. Tu é uma pessoa, Daniel, dedicada a mim, vive para mim, tem prazer de me adorar, mesmo no meio de pessoas ímpias e maus. Tu tens sobrevivido, pois a minha graça tem sido estada sobre a tua vida e tu tens estado de pé, porque eu tenho permitido, mas porque tu tens aprendido, olha que coisa tremenda, aplicar o teu coração a compreender. Olha o que Deus está dizendo, que quando eu pego o meu coração e procuro compreender, entender, aprender, colocar na prática aquilo que a Bíblia me diz, Deus está dizendo: ó, os céus estão abertos para você. Aí ele diz: a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa dela. Eficácia, isso quer dizer poder. Isso quer dizer o quê? Que quando você, querido, abre a sua boca perante esse Deus tão grande, tão poderoso, ele diz assim, ó: eu tenho poder para derramar sobre as suas palavras. Você já viu que tem pessoas, por exemplo, que abre a boca e fala palavras negativas e não tem ideia do poder que tem a sua língua, seja com filho, com marido, com vizinho, com família, não tem ideia. Muito cuidado com o que você fala, porque o céu resiste a tudo, nada passa sem que Deus veja, nada. 14 e último, ser iluminado. 5:11 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria,
como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Olha só que situação agora. Olha só. Nabucodonosor, ele viu algo diferente na vida de Daniel. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que estuda num lugar, ou trabalha num lugar, ou faz parte de alguma área e gosta de levar vantagem, ou de pegar, por exemplo, aquilo que não é seu. E hoje em dia, hoje mesmo, tudo é câmera para isso, para aquilo, para aquilo outro. Por mais simples que seja, querido, um lápis, uma caneta. Quando alguém sabe quem você é, como cristão, e vê uma atitude dessa, por mais simples que seja, a primeira coisa que vai dizer: eu pensei que fulano era crente, porque o crente ele é diferente. E quando não se vê essa diferença na vida deles, alguém diz assim: para ser crente igual fulano eu não quero. É assim ou não é? Porque o cristão, ele é diferenciado. Se você for analisar aqui, o texto é muito claro que Nabucodonosor viu em Daniel o que não viu em nenhum dos seus. Imagina o inferno em pé diante de uma situação como essa, onde Nabucodonosor, o ímpio, constitui um servo de Deus para dar ordem aos filhos do capeta. Agora todos eles, e eu tenho que ter ordem. Daniel ia dizer como é que tinha que ser, e eles tinham agora que obedecer. Estavam debaixo de uma obediência. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel, ele fez e continua fazendo toda a diferença. Tem muitos Danielos hoje, querido, que ainda faz a diferença. E se a gente verdadeiramente tem um compromisso com Deus, com a palavra, a gente precisa melhorar todos os dias. Pastor, eu já estou bom, já o que eu estou já é o suficiente. Não, nunca vai ser. Nunca. Olha, se você, o que você fizer de melhor num dia, não paga 1% do que Deus faz na minha e na tua vida. Verdade. Porque se você der 24 horas para Deus, você não vai conseguir alcançar 1% do que Ele faz para você. Pastor, e o que é que Ele faz de tão grande que eu não consigo alcançar? Ele mantém você vivo. Mantém você vivo, sabe por quê? Porque a força do inimigo é matar. E sabe por que eu e você ainda está vivo? Porque Ele nos protege todos os dias. A fúria do inimigo contra a minha vida e a tua é tão grande que nem eu e você tem ideia. Olha, se a gente pudesse pelo menos ver um pouquinho do que é o reino espiritual, a gente tremia de medo, a gente era mais crente, a gente era mais santo, a gente era mais dedicado. Mas como reino de Deus, precisamos viver pela fé. Precisamos acreditar, precisamos verdadeiramente ter uma vida verdadeira diante do Deus que nos criou e nos chamou. Então falamos sobre o corpo, agora sobre a alma, e na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre os benefícios para o espírito.
então um corpo, uma alma cheia de superação, uma alma cheia de sabedoria, de inteligência, de excelência, de capacitação, uma alma cheia de poder, de eficácia, que é poder, uma alma iluminada. Ela faz toda a diferença onde passa. Você já ouviu, por exemplo, de alguém chegar na tua casa, por exemplo, e dizer: rapaz, a tua casa tem algo diferente, eu me sinto tão bem nela, tem uma paz. Sabe o que é isso? Que ele dá a presença de Deus. Mas por que isso acontece? Pela vida que você tem diante dele. Uma vez eu estava enfermo, morava na UR7, e um certo dia o pastor de uma denominação muito grande aí foi me visitar, e ele chegou lá, entrou na minha casa, e quando ele passou do terraço para a primeira sala, esse pastor tinha entrado em muita casa, mas um pouco diferente da sua. Por quê? Qual a diferença? A paz de Deus, ela abunda nesse lugar. Querido, isso alegra o coração de qualquer pessoa. Isso é um sinal. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, eu vou falar de quem eu sou dentro desse lugar. Você está entendendo agora? Isso, querido, não é para que eu me engrandeça, ao contrário, é para que eu engrandeça mais, para que a paz aumente. É assim que acontece. Ela está aqui, você está vendo ela aqui, não cresça não, faça isso, desça mais, porque quanto mais você desce, mais ela vai aumentar. Ela vai aumentar para que todas as pessoas, não só que entrem, mas que passem na frente da minha porta, sinta essa paz e tenha desejo. Glória a Deus, aleluia. Como um certo dia, eu morava no Parque Capibaribe, e eu falo isso não é para me engrandecer não, mas para engrandecer Deus, e para que eu possa testemunhar, porque não tem coisa melhor no mundo do que você testemunhar do que você vive, do que você passa, e não daquilo que fulano passou, do que você passou. Aleluia. Um certo dia eu estava em casa orando, e Deus disse: olha, vou mudar muitas vidas, bater na tua porta, no teu portão, para entregar a vida a mim, receba todas. Estou numa madrugada, mas seu dia, já as palmas na minha porta, pessoas chorando, e eu ainda continuo sendo servo, mas não tinha nenhuma posição eclesiástica, pouco tempo de convertido, e as pessoas batiam palma e diziam: irmão Cláudio, eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso, querido, é gratificante. Aleluia, Jesus. Isso me fez a cada dia mais me botar mais perto de Deus. São essas coisas que Jesus quer que aconteça, não é só comigo, mas é com você. Jesus quer que você veja a glória dele a cada passo. Jesus quer que você tenha uma intimidade mais forte com Ele. Sabe aquele tipo de intimidade que você olha para uma situação e coloca a sua mão e Deus dá a resposta na hora? Sabe aquele tipo de situação que você olha e você solta a palavra e Deus assina na hora aquele problema que estava preso há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, ou na vida de fulano e garoto, e você fala, Deus reage. Sabe por que Deus reagiu aqui na vida de Daniel? Por causa da vida que ele tinha. Então a vida que a gente tem com Deus faz toda a diferença. Que você possa sair daqui nesta noite com a sua alma completamente abastecida da presença de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você. Hoje é o dia? Na próxima terça, no caso. Próxima terça, em nome de Jesus.
Primeira vez do mês, isso mesmo. Amém, queridos? Fecha teus olhos agora e começa a conversar com Deus sobre tudo que você ouviu e o que Deus pode fazer na tua vida nesta noite. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei que todos que chegaram aqui, Pai, ninguém veio por vir. Eu até acredito que alguns chegaram aqui, Pai, porque foi trago pelos teus braços. Pois eu sei que não é fácil buscar a tua face. Não é fácil, eu tenho vivido, Pai, momentos extremos, difíceis na minha vida. E tenho muitas experiências, Pai, como é difícil. Difícil de se humilhar. Difícil de buscar a tua presença. Difícil de orar, de ler, de se consagrar. Como é difícil, Senhor. É uma guerra, é uma luta. São investidas, são setas voando de dia e de noite, Pai. O inimigo está sempre tentando de todos os meios nos parar, nos abater, nos entristecer. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue honrando, Pai. Honrando o jejum da tua serva, do teu servo, do esforço, Pai, que eles têm feito, que eles estão fazendo, Pai. Porque em nenhum momento, Pai, foi fácil para Daniel. Tanto é que ele precisou esperar 21 dias, Pai. Se fosse fácil, Pai, a resposta tinha chegado de imediato, Pai, mas houve uma luta, uma guerra. Não é diferente de hoje. O inferno se levanta quando a gente coloca a nossa vida no altar, quando a gente começa a nos consagrar, a ler a tua palavra, a orar. O inferno se levanta e começa a investir para que dê sono, que dê cansaço, que dê preguiça. O inimigo investe nas enfermidades para a gente não chegar. Muitas vezes usa o marido, usa a esposa, usa o filho, usa o vizinho, para que a gente não chegue na tua casa. Não tem sido fácil, mas nós estamos em busca de socorro, Pai. Socorro que só o Senhor é quem pode dar, Pai. Pai, em nome de Jesus, contempla, Deus, cada pedido, Deus, que foi apresentado, Pai. Cada pedido que está sendo apresentado, contempla, Deus. Seja em que área for, dá resposta, Deus. Dá resposta ao teu filho, à tua filha. Se for alguma enfermidade, Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo toda enfermidade, todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Se for na área financeira, veja o que a tua filha, o teu filho tem apresentado. Mas se o inimigo tem tentado impedir, para roubar, para tirar, para impedir, ó Deus, em nome de Jesus, quebra os aguilhões, desfaça todo o projeto do inimigo, desfaça toda a obra do inimigo. Senhor, tire todo o empecilho em nome de Jesus. E conceda, Deus, a tua filha essa vitória financeira, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o coração dela. O Senhor sabe a necessidade dele, a necessidade dela. O Senhor sabe o quanto ele precisa, o amor que ele tem, Deus, pela tua obra, o amor que ela tem para com a tua obra. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que estiver impedido caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que as portas do céu e da terra sejam abertas, escancalhadas sobre esta igreja, sobre este povo, que este povo seja impactado pela vitória. Que o céu possa assinar nesta
mulher. Deus, da vida daqueles que têm sido apresentados durante todo o culto, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Que a salvação alcance essas vidas, que a libertação alcance essas vidas, que a bênção alcance essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançar cada vida aqui nesta noite de uma forma sobrenatural, que essas vidas saiam daqui nesta noite impactadas com a tua glória. Aleluia, glória a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, visita o lar, visita o lar de cada crente aqui, Deus. Deus, faz uma visita. Deus, e quando eu falo faz uma visita, não é que o Senhor, Pai, não tenha feito, não é que o Senhor não saiba da necessidade, é que todos que o Senhor visitou houve milagre. Por isso que eu te peço, quando te lembrasse de Noé, a história mudou. Quando te lembrasse de Sara, a história dela mudou. Deus, quando tu se lembra de alguém diante de uma situação extrema e necessária, quando o Senhor visita, a história muda, Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando tu entrou na casa de Zaqueu, naquela visita, a vida dele mudou, foi transformada, foi mudada. Pai, em nome de Jesus, que esta noite, Pai, essa noite de quinta-feira, 30 de junho, Deus, o céu possa estar assinando hoje, 30 de junho, hoje, o céu possa estar assinando Aleluia. a vitória na vida dos teus filhos Em nome de nesta noite, Aleluia. das tuas filhas nesta noite, Glória a Deus, aleluia. que o céu possa estar determinando. Aleluia, glória a Deus. Porque quando o céu determina, a terra tem que obedecer. Seja de um jeito ou de outro, a terra tem que obedecer. Então assina nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço humildemente como um servo, como um profeta, como ungido, Pai. Pai, como ministro da tua palavra, eu te peço humildemente, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, Em nome de Jesus. responda, porque eu ouvi, eu sei que já ouvi, Aleluia, glória mas te peço que o Senhor responda, Pai, a minha humilde oração na vida dos teus pequeninos, e como resposta possa impactar a vida dos teus pequeninos, Aleluia. e assim eles possam te agradecer pela vitória que nesta data de hoje o Senhor fez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito serás ao entrar, bendito serás sempre ao sair. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. A igreja toda diz amém. Amanhã